do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje meditamos nesta 28ª sexta-feira do tempo comum. A liturgia nos leva a contemplarmos a memória de Santo Inácio de Antioquia. Quem é este homem? Um homem que se converteu já com uma certa idade, e ele se converte justamente ao escutar a pregação do apóstolo São João, o discípulo amado. Sendo assim discípulo de São João. Depois, pela sua vida e exemplo, é nomeado bispo de Antioquia e, por assim dizer, se torna sucessor de São Pedro naquela cátedra. Por quê? Porque São Pedro também fora bispo de Antioquia. E assim foi seu sucessor. Um homem de resímia vida de entrega a Deus, de apostolado, de reconhecimento do ministério que o Senhor lhe colocou e de uma vida de busca de santidade tão grande que, vendo sua diocese dividida por causa dos bispos, uma briga por este ou por aquele, o que faz? Sob a perseguição de Trajano, é preso. E, para que veja a concórdia, a união de seu povo, do povo onde ele era bispo, opta por pedir a todos os cristãos que não queiram a sua soltura, não o queiram vivo. Compreende que chegou o momento de dar a sua vida por Cristo. E assim o faz. E, vivendo este momento, passando por 7 cidades, escreve 7 cartas, uma delas aos romanos, para que, se o amam e se o querem de verdade, o deixem que se torne trigo triturado no dente das feras. E assim vai sofrer o martírio por Cristo. Diferente de muitos cristãos hoje, que, se puderem, negam até Cristo para evitar o sofrimento, a perseguição e o martírio, ele deu a sua vida por Cristo e pelo povo como testemunho fiel. E assim se tornou este grande bispo e mártir para a Igreja. Passemos agora a leitura do Evangelho. Seguimos com São Lucas e começamos o capítulo 12. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram, a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar, primeiro a seus discípulos. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser reconhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia. E o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer.
Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vemos que há uma multidão gigantesca ao lado de Jesus, mas ele começa com o discurso a seus discípulos, a eles e a cada um de nós, hoje, discípulos do Senhor, falando para tomar cuidado com o fermento dos fariseus, a hipocrisia. Hipócrita, recordemos, é colocar máscara, é ser um ator, é não ser autêntico, viver uma vida atuando para os demais, sendo que no fundo não somos aquilo que demonstramos ser. Isto Jesus está pedindo a nós. Muito cuidado. Porque, logo em seguida, ao falar do fermento, Jesus está querendo mostrar a diferença do seu fermento e do fermento dos fariseus. O fermento de Jesus nos une numa única identidade, primeiro fato. Nos une enquanto sociedade debaixo da lei de Deus, segundo fato. Já os fariseus separam. Primeira separação é que vivem uma vida dupla, o risco que todos nós corremos. Uma coisa é aquilo que temos dito desde algum tempo, quando nós nos esforçamos e não conseguimos. Outra coisa é quando nem nos esforçamos em ser aquilo que Deus quer. Mas repetimos sempre aquilo que a igreja ensina, que Deus diz, que a palavra diz. Mas, de nossa parte, quanto de esforço existe? Quanto há? Existe um verdadeiro esforço ou não para sermos autênticos, íntegros, conforme a vontade do Cristo? Caso contrário, é isso que ele está nos dizendo. Cuidado, podeis ser divididos como os fariseus. Como dizia, os fariseus então eram divididos na vida pessoal e dividiam as pessoas também, selecionando os puros e os impuros. Não que não existam, mas cabe a Deus separá-los. Cabe a Deus distingui-los. E assim escolhiam os puros para estar consigo e os impuros se afastavam. Recordemos, o joio e o trigo devem crescer juntos e nós devemos de fazer todo o esforço possível para que o joio se torne trigo, como já meditamos em certa ocasião. E assim temos vivido, esforçando em sermos aquele que o Senhor pede que sejamos, buscando autenticidade de vida, sermos unidos, alma, mente, espírito e corpo serem um só, uma única expressão da fidelidade a Deus, do amor a Deus? Ou vivemos na vida íntima, somos um, na vida pública, somos outro? Sigamos ainda o que Jesus diz. Jesus fala que tudo será colocado à luz do dia, tudo será exposto. Sim, tudo será exposto, mas o que? Tenhamos em conta, vamos pegar exemplos santos. Tudo que os santos disseram, mesmo às escondidas, se tornaram públicos. Olhemos Santa Teresinha, que viveu na clausura. O que ela podia dizer se ela vivia na clausura? Nada. Mas tudo aquilo que ela disse, expressou da graça de Deus na sua vida, se manifestou e hoje podemos dizer está exposto à luz do dia, não está na escuridão, não está escondido, é proclamado nos telhados. Então Jesus está a demonstrar, por um lado, a sua palavra que se manifesta e quando nos santifica, como nos santos, se torna pública, mesmo quando vivemos ocultamente tudo aquilo que o Senhor nos pediu.
Não publicamos, não divulgamos aquilo que vivíamos, que o Senhor pediu a cada um de nós. Mas há uma outra expressão também, porque se nós vivemos o contrário daquilo que o Senhor nos pede, também isso um dia se manifesta, porque não podemos ocultar por muito tempo aquilo que realmente pensamos e vivemos. Não ocultamos eternamente, diante de Deus se manifestará, mas também diante dos homens. Basta olhar que isso acontece hoje na nossa sociedade. Mas o que temos vivido, irmão e irmã? Temos buscado viver, nos unir a esta palavra de Deus e anunciá-la em todas as circunstâncias? Ou não? E Jesus diz: vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. A ele deveis temer. O que Jesus está a indicar? E aqui vemos, mais uma vez, Santo Inácio de Antioquia. Ele temeu a este, não aos homens. Ele sabia que os homens podiam tirar-lhe a vida, mas não podiam tirar-lhe a eternidade, a fidelidade ao Senhor. Assim, o Senhor está a indicar a nós que devemos de ter este conhecimento de que, se não somos fiéis ao Senhor, Ele, além de nos tirar a vida, pode nos tirar a vida eterna. A Ele nós devemos temer. Não devemos temer as ameaças humanas. Devemos de compreender aqui que seguir a Jesus custa. Custa, exige de nós, como exigiu de Santo Inácio. E este preço estamos dispostos a pagar? Estamos dispostos a sofrer por Cristo, temendo e receando perder a vida eterna? Ou tememos somente aqueles homens deste mundo, as coisas que podemos perder aqui? E o Senhor fala mais uma vez, uma das vezes das 366, não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Os pardais valiam pouco. Nós temos muito valor, e olha que os pardais têm valor diante dos olhos de Deus, enquanto aos olhos dos homens não tinham, mas aos olhos de Deus sim. E Jesus nos fala: vós valeis mais. O Pai se preocupa com vós, com cada um de vós. Mas nós temos sido fiéis ao Pai? O Salmo 31, 32 nos diz: vós sois para mim proteção e refúgio. Eu canto bem alto a vossa salvação. E assim continua: feliz o homem a que foi perdoado e cuja falta já foi encoberta. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado, em cuja alma não há falsidade. Realmente, somos bem-aventurados porque reconhecemos o perdão que o Senhor nos deu e buscamos uma vida nova nele? Porque não somos mais olhados como culpados, não por nossos méritos, mas por pura graça de Deus, e porque buscamos ser pessoas íntegras, sem falsidade, o que somos interiormente, somos exteriormente, segundo a vontade de Deus. E cantamos bem alto a salvação de Deus, não como música, mas com a nossa vida, mostrando a todos as graças de Deus realizadas em nós. Por fim, a primeira leitura de São Paulo aos Romanos. Irmãos, que vantagem diremos ter obtido Abraão, nosso pai segundo a carne? Pois se Abraão se tornou justo em virtude das obras, está aí seu motivo de glória, mas não perante Deus. Com efeito, o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, para quem faz um trabalho, o salário não é creditado como um presente gratuito, mas como uma dívida. Porém, para a pessoa que, em vez de fazer um trabalho, crê naquele que torna justo o ímpio, e a sua fé lhe é creditada como atestado de justiça. É assim que Davi declara: feliz o homem a quem Deus acredita a justiça, independentemente das obras.
Felizes aqueles cujas transgressões foram redimidas e cujos pecados foram perdoados. Feliz o homem do qual Deus não leva em conta o pecado. O que vemos aqui e compreendemos? São Paulo, mais uma vez, está mostrando que Abraão não se tornou santo por suas obras, justo por suas obras somente. Ele está falando que as obras não servem de nada? De modo algum. Ele está dizendo que Abraão, por causa da sua fé, sabendo e acreditando que o Senhor lhe faria santo e realizaria tudo aquilo que prometera, então se tornou justo e suas obras se tornaram justas porque foram cumpridas mediante a fé. Sua vida foi vivida segundo aquela mesma fé. E não considerou que por si mesmo se salvava, mas que pela graça de Deus na sua vida e pela promessa de Deus, ele era santificado, ele era justificado e foi justificado plenamente em Cristo. E por que plenamente em Cristo? Porque recordemos o que nos diz a própria Escritura, que Jesus desceu à mansão dos mortos para tirar de lá, até mesmo Adão, para tirar de lá todos os mortos. Então, por Cristo somos justificados, somos santificados pela nossa fé nele. E tendo fé nele, como Abraão, creu em Deus e agiu segundo Deus, tudo aquilo que Deus lhe ensinava e lhe dissera, também nós devemos de fazer o mesmo. Porque eu creio no Cristo, devo de agir segundo tudo aquilo que Cristo me ensina, me diz e me conduz, através de sua palavra, através de sua igreja, através dos sacramentos, através da intimidade com ele na oração. E assim temos vivido, irmão e irmã. Ou achamos que estamos realizando boas obras, fazendo coisas boas, e por causa disso nós vamos ganhar toda a nossa salvação, a nossa redenção? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós, nos ajude a cada vez mais escutarmos tudo aquilo que o Senhor nos fala, tudo aquilo que o Senhor nos diz. E assim, saibamos viver a sua vontade nas nossas vidas, viver plenamente, na integridade da nossa vida, tudo aquilo que o Senhor nos propõe, não colocando máscaras, não tendo uma vida dupla, mas vivendo plenamente as propostas, os ensinamentos de Deus, e assim, vivendo a santidade, alcancemos um dia a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.